Olá pessoal, mais uma semana começando com o Espírito da Verdade. Nossa lição de hoje é 81, História de um Pão. Ela se refere ao capítulo 13, item 15 do Evangelho e ela é narrada pelo Espírito Irmão X. Diz lá: quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira e ele vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou o impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, o generoso funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estrelar, mas ao invés de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino, triste por espírito de amor puro, conquistara Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Uau! Uau! Perdão aí pela emoção da história. A história fala da justiça divina. Uma justiça que a gente ainda não entende, muito longe de entender. Mas está lá na codificação, no Código Penal da vida futura, bem explícito como é que a lei funciona. E se a lei contabiliza os nossos atos de desarmonia, ela também contabiliza cada ato, cada gesto
de amor, de bondade que nós fazemos e que vão sendo acumulados na forma de créditos e se transformam em moedas de misericórdia a nosso favor. Muitas vezes nós nos esquecemos, até porque muito fixados e muito voltados ainda, infelizmente, para a prática do mal, na nossa rigidez, nas nossas dissensões, na nossa ambição, na nossa imensa fragilidade, mas nós já temos esses gestos de bondade, acabamos não contabilizando nós mesmos, nos esquecendo, mas a justiça divina é perfeita, grandiosa, misericórdia, amorosa acima de todas as coisas e vai se utilizar de cada gesto generoso da nossa parte para ser o nosso defensor diante da vida e abrir portas de oportunidade de redenção para o nosso espírito imortal. Então, queridos, a história de hoje é essa, que nós possamos distribuir muitos pães nesse dia de hoje e na nossa semana. Às vezes é o pão material que mata a fome, às vezes é o pão da paciência, é o pão de um sorriso, é o pão da tolerância, é o pão de um ouvido que a gente empresta para escutar uma dor, é o pão de um abraço. Esse pão, esse alimento, ele vem de muitas formas e todos nós somos essencialmente bons, essencialmente capazes de dividir dessa bondade, dividir desse amor, por mais atormentado que estejamos, por mais que estejamos quebrados muitas vezes ou na escuridão, ainda assim, nada apaga, nada destrói a nossa essência, que é pura luz e pura bondade. Basta que a gente se atente com relação a isso e mobilize essa força amorosa de vida dentro de nós, para que devagarinho a gente vá construindo um caminho mais florido, com um céu mais estrelado nas nossas próprias existências. Um beijo grande e muita paz.